nome de Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Se nós observarmos a história, a Bíblia nos mostra que desde a antiguidade este conceito do nome tinha relacionamento com uma escolha específica. Os irmãos hão de convir que no Ocidente, onde o nosso contexto, geralmente os pais colocam o nome de um filho, de uma filha, para homenagear um famoso ou por achar lindo a expressão. Mas na antiguidade, principalmente entre os hebreus, se dava o nome aos filhos geralmente ao contexto espiritual e de fé. Os irmãos observar o significado de nomes, geralmente no contexto hebraico, estava relacionado com um acontecimento, com a perspectiva, com a fé ou com a esperança. Se nós observarmos a história de José, não quero até detalhe, pois não me compete o texto, mas quero só para ligar a história. Os irmãos sabem o trabalho, a dor, o sofrimento que ele teve entre os seus irmãos. Nós observamos e nós percebemos que um ser humano ser detratado, machucado, esquecido como ele foi, é impossível no caráter humano, no psique, no intelecto humano, esquecer de momentos assim. Há um andágio popular em nosso meio que diz que quem bate esquece, mas que apanha jamais esquece. Isto é uma realidade, pois implícito estava, intrínseco estava no íntimo e no coração de José. Ora, é tão tamanha que quando a prova passou, ele ainda estava no coração. Vejam que quando ele está no ápice do sucesso, quando se tornou o segundo homem mais famoso da terra no seu tempo, então ele tinha tudo para menosprezar e revidar a quem lhe machucou. Mas ele aproveita, pois quando nasce o primeiro filho, ele escolhe dar-lhe o nome em louvor a Deus. Vejam que ele abstém-se deste direito, ele abre mão da sua justiça e eleva ao seu Deus. O nome Manassés, como o texto já é esclarecido, quer dizer, Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive na casa de meu pai. Então ele foi tão sábio que o nome do primogênito, todas as vezes que era mencionado, todas as vezes que era lembrado, ele estava exaltando a Deus, que por ele mesmo seria impossível arrancar a mágoa do coração, mas Deus interveio e fez com que eles superassem. Então era impossível ele voltar a ter mágoa dos seus irmãos, porque Manassés estava sempre diante dele, e quando ele olhava ou mencionava para Manassés, estava lhe dizendo: Deus já apagou tudo, eu não posso ter mágoa mais dos meus irmãos. O segundo, ele exalta o contexto financeiro, o contexto secular. A Bíblia diz que quando o segundo filho lhe nasce, ele põe o nome Efraim. O nome Efraim, a Bíblia também já diz, a sua etimologia: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ora, quando nós acompanhamos o projeto e o trajeto, seria inconcebível na mente humana ele chegar aonde ele chegou. Então o nome Efraim era exatamente o contexto de prosperar independente da circunstância. Então o nome Efraim estava dizendo a José: independente das condições,
independente da situação, independente de onde eu esteja, eu sirvo um Deus que me faz prosperar, independente das circunstâncias. Ele exalta em um ponto de não desistirmos. Os irmãos hão de convir que o nome na época trazia um contexto de esperança. A Bíblia mostra que o nome, ele tinha uma conotação contundente com a esperança. Os irmãos hão de convir que o nome dado a Efraim foi uma forma tamanha em um ato secreto de Deus. Os irmãos, vamos para o capítulo 48 do livro do Gênesis. E quando nós chegamos no capítulo 48, vamos entender o contexto do nome Efraim. A Bíblia diz que Jacó, o pai de José, adoeceu, já velho, e a notícia chegou no Egito, haja vista que Jacó morava distante, mesmo no Egito, mas na região conhecida como Gozém. Então, quando José soube que o seu pai estava doente, e a Bíblia diz, pastor Flávio, que a doença era grave, e que a própria idade de Jacó o danificou a visão, a ponto que Jacó não enxergava e não discernia, pastor, quem de quem. Então José, sabendo que o seu pai poderia morrer, ele usou o contexto familiar. Ele diz: levarei os meus filhos para que o meu pai abençoe, pois na época a bênção patriarcal era a contundência que valia, e esta bênção geralmente era proferida para os primogênitos, os que nasceram primeiro. Então José pega Manassés e Efraim e já vai certo para a bênção e de quem ia ser. A bênção era para o primogênito, o que nasceu primeiro. No contexto, dentro da lógica, dentro da legalidade, dentro da contundência patriarcal, o direito era de Manassés. A bênção tinha que ser dobrada. O primogênito tinha direito o dobro de tudo que os outros viessem a ter. Então José, sabedor deste direito, ele vai a Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava deitado. Quando soube que José estava chegando, com um grande esforço, ele levantou do seu leito, sentou na cama, e José trouxe os seus filhos. Ora, se José já saiu sabendo, se os planos de José era um homem de Deus, José tinha visões, José tinha sonhos, José tinha intimidade com Deus, mas há projetos que só pertencem a Deus. Olha o que é que José faz. A Bíblia diz que com toda essa intimidade com Deus, José preparou tudo certinho. A Bíblia diz que Manassés veio no lado esquerdo de seu pai, que era o lado direito de Jacó. Haja vista que Jacó já não enxergava mais, então José já preparou tudo certinho. Eu levo Manassés na minha direita, na minha esquerda, e Efraim é o menor na minha direita, à esquerda do meu pai. Ele vai com as crianças, uma do lado e outra da outra, e ele diz: pai, eu trouxe os meus filhos para o Senhor abençoar. A Bíblia diz que com esforço Jacó levanta-se e faz uma oração, e na oração de Jacó ele está dizendo: estes dois filhos que você deu são meus, os que vierem a partir daqui são teus. Jacó eleva a voz em oração, ministrando a bênção patriarcal. Quando Jacó, sem enxergar, era comum, era só baixar as duas mãos e abençoar os meninos. A Bíblia diz que quando ele vai baixando os braços, ele cruza inusitadamente, nunca tinha acontecido isso. Ele cruza os braços e põe a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. O impacto foi tão grande que José disse: pai,
está errado, não é assim. O primogênito é o do outro lado. O Jacó velho, cego, ele não abriu mão. Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo, meu filho. Este também será grande, mas o maior será menor, o menor será maior. São projetos de Deus que fogem à visão do homem. São projetos ocultos e secretos de Deus que o homem desconhece. Então, ora, no contexto biográfico, no contexto histórico, a Bíblia é salutar. A Bíblia mostra que todos que descendiam de Efraim eram produtivos. Efraim era um bolo que não foi virado, mas Efraim era abrasador. Aonde um efraimita tinha por obrigação, a bênção de Jacó estava sobre Efraim. A bênção de Jacó foi tão tremenda que Efraim se tornou líder através de Jeroboão de Israel. Ou seja, no contexto literário, no contexto normal, cada descendente de Efraim, aonde colocasse o pé dava certo, aonde colocasse a mão tinha que produzir, tinha que alargar. Não havia crise dentro de Efraim, não tinha mulher estéril em Efraim. As mulheres eram produtivas, as mulheres procriavam, as mulheres eram terríveis. Vejam, a história vai passando, os efraimitas se tornam assustadores e prósperos. A Bíblia nos mostra que a história passa, e quando a gente chega num período sacerdotal de crise, a Bíblia mostra que havia 3 centros religiosos: Samaria, Siló, que era o principal. Siló ficava nas regiões montanhosas de Efraim. Agora, se você olhar capítulo 6 da primeira Crônicas, havia um homem que era levita, o nome era Eucana. Aí, quando há uma crise dentro de Israel, o que era que Deus queria? Um avivamento. Porque Deus precisava de um avivamento? Porque a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, corrompeu-se, os seus filhos se corromperam. Eram os levitas que eram responsáveis em manter o avivamento. A Bíblia diz que Eli ludibriou-se, os seus filhos faziam o que queria na igreja e ele não tomava providência. A Bíblia diz que os filhos de Eli subornavam, roubavam, faziam o que queria e o pai não estava nem aí. Agora há uma crise sem precedente dentro de Israel. Há uma crise assustadora e Deus precisava de um avivamento. Se os irmãos observarem, agora entra um projeto. O que é que tem a ver este projeto com o projeto de Deus? Então, se nós compreendermos e se nós observarmos o livro de Samuel, o conteúdo do livro de Samuel é um período de transição. É quando Samuel conota uma transição da teocracia para a monarquia. Mas vejam que ele começa o livro mostrando um conteúdo de história de avivamento. Ele mostra que havia Deus uma necessidade de um avivamento. A crise se assola desde o templo central até as regiões montanhosas, ou seja, o esfriamento tomou conta, o esfriamento generalizou. Mas no meio do esfriamento ainda tinha Deus esperança em levantar um projeto secreto para mudar aquela história. Vejam que quando Samuel começa o livro, ele começa descrevendo: houve um homem de Ramataís Ofir, cujo nome era Eucana, da região montanhosa de Efraim. Então ele diz que este homem tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. É aqui que acontece os mistérios de Deus. Deus precisava de um avivamento. Este homem casa com uma efraimita. A Bíblia diz que Eucana era levita e Ana era efraimita. Era uma união
poderosa, um adorador com uma mulher produtiva, um adorador com uma mulher debaixo da bênção, um adorador com uma mulher que orava, um adorador que uma mulher de fé. Esta é a união que Deus faz. Porém, os irmãos hão de convir que o contexto histórico ele é muito salutar. Vejam, a época, uma efraimita, ela casava para proliferar, e na época o que dava sustentação ao matrimônio não era a beleza da mulher. Uma mulher não ligava o marido a ela pela beleza, mas era unicamente pelo poder de procriar. Ou seja, quanto mais filho uma mulher pudesse dar, mais valor ela tinha e mais valorizado era o marido, porque na época o homem era valorizado pela prole, pelo que ele podia gerar. Então, quando Eucana casa com Ana, era normal, era mais um adorador que ainda andava no período da crise para sacrificar. Agora veja que Ana, na ótica normal, ela não tinha problema patológico, Ana não tinha problema de enfermidade no útero, porém ela foi alvo de um projeto de Deus. Quando ela casa com Eucana, aí Deus olha de lá, este ainda adora na crise, olha para ela, esta vai dar certo. Quando ela casa, aí a Bíblia diz que Deus vai e fecha a madre de Ana. Veja que só se fecha o que estava aberto. Isso importa dizer que ela não tinha problema de geração, ela era efraimita. Aí Deus vai, fecha o útero dela e não diz nada a ela. O projeto era de Deus. Ele não tem satisfação de dizer o que faz, quando faz e o que vai fazer. Ele fecha e acabou. Ele fechou e acabou. Passa um ano, ela não engravida, era normal. Segundo ano, ela não engravida, traz preocupação. Terceiro ano, quarto ano, Ana não gera filhos. 5 anos, nada de filhos. A instituição de Israel na antiguidade rezava que se um homem casasse com uma mulher, no contexto matrimonial, havia um código que regia algumas legalidades, conhecido como Código de Hammurabi. E no matrimônio, este código dizia que se um homem casasse com uma mulher e num período de 5 anos ela não lhe desse filhos, ele poderia mandar ela embora e casar com outra, para lhe dar nome, para tirar-lhe a vergonha. Quando completa 5 anos, Ana não lhe dá filho, ela se torna um opróbrio, se torna um projeto falido, se torna uma mulher sem esperança. Agora, olha o que é que Deus faz. Mas por causa que o projeto era de Deus, a Eucana não abriu mão de Ana, ele deixou ela dentro de casa, porque amava. Mas veio Penina, ele precisou casar com outra para lhe dar proliferação. Agora imagina, tem gente que pensa, eu sou o projeto de Deus, Deus vai me pegar e já vai me colocar no ápice do sucesso. Quebra a cara, meu filho, não é assim. Quem é projeto de Deus, Deus começa quebrando ele no meio, Deus joga ele no chão, Deus espedaça ele para depois refazer de novo. Tem muita gente por aí, vai orar. Eu sou um projeto de Deus. Se é projeto de Deus, aguenta, meu filho, que Deus vai te jogar no pó, para depois que olhar para você, ver que você não é nada, Ele é quem é. O projeto de Deus se tornou na ótica do homem um projeto falido. O projeto de Deus era um grande avivamento, e para isso ele fecha o útero da mulher e não dá satisfação.
Penina vem, e Penina começa a produzir. A Bíblia diz que Penina, primeiro ano, bateu, engravidou. Segundo ano, filho. Terceiro ano, filho. E Ana, jogada de lado. A vergonha, projeto falido. Eu chamo isso aqui de casulo. Todos os projetos de Deus passam pelo casulo de Deus. Porque o casulo de Deus é um lugar de transformação. Outro dia eu estava lendo um artigo, e esse artigo era norte-americano, e ele me dizia que o cientista viu uma lavra no processo de mutação, no processo de metamorfose, uma lagarta. Os irmãos, só para esclarecer simbolicamente, uma lagarta, ela só anda se arrastando. É um inseto que não tem direito de olhar para cima. Qualquer pessoa que vê uma lagarta, é fácil de pisar, é fácil de esmagar. Mas chega um período, providência de Deus, que Ele não deixa a lagarta ser pisada para toda a vida. Chega um dia que a lagarta cansa de ser pisada e vai virar borboleta. E quando ela for virar borboleta, aqueles que a pisavam, que agora quer olhar para ela, vai ter que levantar a cabeça, vai ter que reverenciar. Mas para a lagarta virar borboleta, ela tem que passar pelo casulo. E o casulo é boca quente. O casulo é uma membrana que se fecha, e ninguém tem direito de entrar lá dentro. Só tem direito de entrar um pouco de oxigênio, o necessário, quem vai ser transformado, e a ação de Deus, e mais ninguém. É aqui que a história mostra que o cientista viu aquela lavra no processo de transformação, sofrendo, gemendo, dolorido, e ele se compadeceu. Ele pegou o estilete e cortou o casulo para tirar o sofrimento daquela lagarta. O casulo foi quebrado, a dor passou, mas aquela lagarta jamais pôde voar. Por quê, pastor? Porque o processo do casulo é para ser quebrado com as asas de quem está lá dentro. O casulo não é quebrado de fora para dentro, ele tem que ser quebrado de dentro para fora. Ou seja, quanto as asas vai crescendo, ela vai esticando a membrana, e a membrana vai ter que pipocar. É assim, simbolicamente, que Deus faz com quem é projeto dele. Ele joga a gente no casulo, não diz nada, a gente geme, a gente grita, mas a esperança é que ele vai estourar. A qualquer momento ele vai estourar. Quem está no casulo hoje a gente costuma desabafar. Quando a pressão aperta, a gente desabafa no WhatsApp, a gente vai para o Facebook, a gente conta o vizinho. Mas não tem jeito não. Projeto de Deus não tem direito de nem murmurar. Projeto de Deus só tem direito de gemer. Deus está comigo, Ele vai estourar esse casulo e eu vou voar alto. Ele só tem direito de gemer, ele não tem direito de vontade própria. Então, se você pode, pregue comigo. Olha para quem está ao teu lado e diga a ele: me faz um favor. Mas mais forte, diga: me faz um favor. Quando você me vê no casulo, deixa eu gritar, deixa eu gemer, não toque nele, porque eu vou estourar ele com a força das minhas asas. Diga agora: quando eu estourar ele, para você olhar para mim, vai ter que levantar a cabeça, que eu vou pegar voo, eu vou pegar voo, eu vou voar alto, e Deus vai fazer isso acontecer. Vai
estourar. Faz assim comigo: vai estourar, vai estourar, vai estourar. Deus joga a mulher no casulo, gente. Deus precisava de um avivamento. E para ter avivamento tem que ter quebrantamento. Tem que descer. Ele joga no pó. A Bíblia diz que uma vez por ano, como levita, Eucana ia sacrificar. Levava a família, terminava o sacrifício, dava bônus, porções a Penina, aos seus filhos, mas Ana não tinha direito, era estéril, era um projeto falido na ótica humana. A Bíblia diz que Penina irritava ela, perseguia, projeto falido, não podia andar na rua, vergonha da família, opróbrio de Israel, projeto descartado, e ela só chorava, e Deus calado. O problema é esse. Hoje eu estou aqui pregando entre vocês. Sabe qual era o meu maior sonho? Na década de 80, conhecer São Paulo. Não era crente. Eu sonhava conhecendo São Paulo, morando dentro da cana, porque amigos meus migravam e me contavam quando iam visitar a família. 92 aceitei Jesus. Fui alvo de promessas. Um dia eu estava no birô, pois depois que Jesus me salvou, fui galgando o patamar em uma empresa. Trabalhei 32 anos e cheguei a ser líder, ambicíssimo dos patrões. E um dia eu estava no birô e Deus disse: vai começar. O que eu te prometi eu vou fazer. Eu disse: agora que vai ser bom. Carro na garagem, dinheiro no bolso. Não abastecia, porque eu tinha um cargo de influência. A empresa abastecia. Os amigos eram me convidando para churrascarias importantes. Agora Deus disse: agora vai começar. Eu disse: agora que vai ser bom. Não deu um mês, eu saí da empresa. Problema de saúde. Fui para o INSS, o salário caiu. Como eu não tinha mais cargo, os amigos foram embora, o cartão foi estourando. Cheguei a perder tudo que tinha. Tomaram meu carro, fiquei a pé. As irmãs da igreja que eu pastoreava choravam quando via eu no ponto do ônibus, acostumado a chegar de carro novo na garagem. Mas tiraram o meu carro, mas não tiraram a minha fé, não tiraram a minha esperança. Mesmo no casulo eu estava lá. Chegou um amigo meu e disse: Bento, do jeito que vai, tu vai perder até a mulher. Tem problema não. Um dia eu cheguei em casa desesperado, não aguento mais. A minha esposa olhou para mim e disse: escuta, diga a Deus, bota o joelho no chão e diga a Deus que enquanto a gente tiver joelho e tiver olho para chorar, diga a Ele que pode mandar bronca, que a gente não desiste, a gente não desiste, a gente não desiste. Não cai do céu assim não, filho. Tem uma história. Hoje, se eu quiser, todo dia eu estou em São Paulo, sem pagar R$1. É isso que ele faz. Projeto falido, vergonha da família.
Ei, chegou um ano que a Bíblia diz que subiram para adorar. E naquele ano, depois do sacrifício, Eucana pegou porções dobradas, pegou porções, deu a Penina, deu aos filhos, e Ana caiu em choro. Aí a Bíblia diz, porque ele a amava, ele deu porção dobrada a Ana. E ainda lhe disse, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? O meu amor não é suficiente para você? Mas o amor de Eucana não tirava a vergonha de Ana. O problema de Ana era um filho. Agora olha, Deus queria um avivamento e gerou em Ana o desejo de ter um filho. A vontade de Deus era um avivamento e a vontade de Ana era um filho. Aí quando Eucana dá a porção dobrada, aí Ana não aguenta e chora desesperadamente. Aí vem o versículo 9. No meio do choro, ela quebra protocolo. Aí a Bíblia diz que ela levanta-se, bate a poeira e vai quebrar protocolo. Ela levanta do pó, não aceita a situação. O sonho era um filho, então ela levanta. É a primeira atitude que ela faz. Ela levanta-se. Eu ouvi de um amigo que dizia, Bento, quando ninguém acreditar em você, quando todos queiram que você desista, quando tudo parecer perdido, vai na banca de jornal, de revista, compra o jornal do dia, e quando você comprar o jornal, não olha na primeira página, que é sempre política, esporte ou assunto policial. Vai folheando o jornal e tu abre na página de obituário. A página de obituário é aquela que no cabeçalho tem uma cruz na esquerda e a sequência é nota de falecimento. Aí você começa a ler a lista. Ontem morreu fulano de tal, ontem morreu Beltrano, ontem morreu Cicrano, ontem morreu. Chegar no final da lista, se o seu nome não tiver, você está vivo. E se você está vivo, é o suficiente para acreditar que tudo pode mudar.